Santa Catarina virou um novo campo de batalha da extrema-direita brasileira. A disputa pelo Senado dividiu o clã Bolsonaro, o PL e os aliados do governador Jorginho Melo. De um lado, Carlos Bolsonaro quer fazer carreira própria fora do Rio de Janeiro. Do outro, a deputada Caroline Detoni defende o próprio nome e conta com o apoio de Michele Bolsonaro. No meio desse confronto, o governador de Santa Catarina tenta equilibrar interesses para não perder o controle do PL no estado. A ideia é formar uma chapa com o nome de Bolsonaro e outro do governador. Mas o cenário ficou tão tenso que nem mesmo a ala radical do partido quis apoiar o Carlos Bolsonaro. E o racha adentrou a família do ex-presidente. Isso porque a Michele reforçou o apoio a Caroline. Isolado, Carlos procura espaço com o senador Esperidião Amin. Essa disputa é mais que uma questão eleitoral. Ela define quem manda na direita catarinense e talvez no próprio futuro do bolsonarismo. O que está em jogo não é só uma vaga no Senado, mas a hegemonia de um projeto político. Sexta-feira, 7 de novembro de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes que está começando. Aqui de segunda a sexta-feira a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com a jornalista Amanda Miranda, que é nossa colunista no ICL Notícias. E a gente vai fechar a semana trazendo uma treta que, a princípio, muita gente disse que era local, né, Amanda? E a gente vinha acompanhando aí em Santa Catarina, mas que está com uma projeção nacional bem importante, que diz muito sobre o clã Bolsonaro e a extrema-direita também. Bem-vinda, querida. Obrigada, Gabi. Prazer estar aqui de novo. E já dou um olá aí para a tua audiência maravilhosa do Em Detalhes. Nossa audiência, Amanda. Vamos tentar entender, então, por que o bolsonarismo está em crise em Santa Catarina? E você fez um vídeo gravado para uma coluna social ali na rede social do ICL Notícias, que o título é muito bom, que é Ana amava Jorginho, que amava Carol, que amava Carlos, que amava Jair, que não amava ninguém. E eu acho que, assim, melhor definição do que essa é impossível. Só quero a sua explicação aqui pra gente entender esse fio todo desses amores e desamores. Então, foi uma paródia, né, do poeminha do Carlos Drummond de Andrade, a conhecidíssima quadrilha. Eu até peço desculpas, né, para o nosso saudoso Carlos Drummond de Andrade para estar usando um poema dele, mas é uma licença poética, literalmente, né? E eu acho que o poema ele consegue resumir os amores e as tensões desse grupo, porque até pouco tempo atrás eram todos amigos, eram todos frutos de uma mesma corrente, inclusive ideológica. Eu tenho falado muito sobre isso, porque todos eles são crias de Olavo de Carvalho, é um grupo muito alinhado àquela base ideológica mais radicalizada do bolsonarismo, e de repente eles começam a disparar um contra o outro, e isso vira uma grande bolha de tensão para dinamitar a candidatura do Carlos Bolsonaro em Santa Catarina. E a gente começa com o Ana amava Jorginho, porque quem começa a disparar essa metralhadora, daí também é uma metáfora com sentido meio literal, porque essa cultura armamentista também está presente no seio desse grupo, e a Ana Caroline Campagnolo é uma grande armamentista aqui do estado. Ela começa a disparar contra o Carlos Bolsonaro, contra a candidatura dele, muito ali formando uma corrente de proteção em torno da coligação do Jorginho Melo. Então, ela vai como uma figura leal ao Jorginho Melo, muito mais do que a própria Caroline Detoni, que é aquela deputada que ela apoia, que vai ao Senado em lugar do Carlos Bolsonaro. E ela faz esse movimento de lealdade ao Jorginho para proteger a coligação que o Jorginho Melo quer fazer para se reeleger governador do estado. E então ele dependeria de uma das vagas, uma já está com Carlos Bolsonaro e a outra vaga o Jorginho quer conceder a algum partido que não seja do PL. E a princípio essa vaga seria para o Esperidião Amin,
né, que não entrou aí nessa quadrilha porque ele é o que está mais neutro na treta, ele não se pronuncia, ele é um político mais tradicional, não é muito adepto das redes sociais, então ele adota um tom mais de não se posicionar, né, de não querer entrar na briga. E o Jorginho amava a Caroline Detoni porque ele lançou a candidatura da Caroline Detoni ao Senado. Talvez no cenário nacional a gente não tenha essa memória, porque isso circulou mais realmente localmente, aqui no estado de Santa Catarina. Ele, por vários momentos, em eventos públicos, se referia a Caroline Detoni como minha candidata ao Senado. Essa é a nossa candidata ao Senado. Então, ele chegou a lançar ela publicamente como candidata. E ela realmente levou isso a sério, né? E ela já está no seu segundo mandato como deputada federal, é uma liderança importante dentro do PL nacional. Era muito natural que ela buscasse esse caminho. E ela amava o Carlos Bolsonaro, porque até hoje, mesmo diante de tudo que está acontecendo publicamente, ela não soltou a mão do Carlos Bolsonaro. Ela continua incorporando essa defesa da candidatura, que seja uma candidatura de unidade e que ele não precise sair desse lugar de candidato, mas que tenha um lugar para ela também. E no fim das contas, o Carlos Bolsonaro ama o Jair, que não ama ninguém e que está lá quase preso, quase na papuda, e está interferindo na política catarinense de modo a criar uma grande hecatombe para o próprio núcleo familiar dele, porque hoje o Carlos Bolsonaro ele está bastante isolado aqui na nossa cena local e ele não vai ter um caminho tão fácil assim como parecia no início, quando ele foi lançado pré-candidato. Amanda, eu acho que vale a pena também. A gente trouxe aqui um panorama, né? Você trouxe um contexto mais geral de como é que está o cenário. Eu quero saber o quanto esse apoio público da Michelle Bolsonaro, que até muita gente esquece que ela é ali a figura principal do PL Mulher, né? Foi decisivo quando ela faz esse apoio a Caroline Detoni publicamente para que se consolidasse esse racha, não só na política catarinense, mas também um racha importante que pode refletir nas eleições de 2026 também. Foi fundamental a participação dela, embora também tenha parecido discreta, porque ela simplesmente fez um story numa rede social, mas esse story ele caiu como uma bomba no meio de uma história que já estava quente. Então, a participação dela foi fundamental muito por essa posição que ela ocupa, de ser uma liderança institucional do PL, de ser a presidenta do PL Mulher. Então, ela vai lá e ela encampa a candidatura de uma mulher. Todo mundo sabe, todo mundo que acompanha a família Bolsonaro sabe que existe uma tensão entre a Michelle Bolsonaro e os enteados, muito especialmente o Carlos Bolsonaro, com quem ela já teve episódios narrados, públicos, quase de brigas. E ela vai, então, em apoio a Carol Detoni no momento em que a candidatura do Carlos Bolsonaro começa a se fragilizar. E no post de apoio a Carol Detoni, ela não coloca o Carlos Bolsonaro como um possível candidato dela também. Ela não coloca queremos Carlos Bolsonaro e Carol Detoni para o Senado, como é o discurso do Carlos e do Eduardo. Ela só coloca a Carol Detoni como a candidata dela. Então, nesse movimento, ela acaba isolando mais ainda o Carlos, por ela ser a presidente do PL Mulher, ela não pode, de maneira nenhuma, como uma liderança institucional, tentar refundar um processo de coligação que está acontecendo no estado de Santa Catarina, que é a coligação do Jorginho Melo com o partido do Espiridão Amin. Então, basicamente, a gente está falando de um cenário em que o eleitor vai poder escolher apenas 2 candidatos. Se ela está escolhendo a Carol Detoni e ela é uma presidente nacional de um partido, que é o PL, o candidato dela vai ser o candidato do PL, que é o Espiridão Amin. Então, se ela vota na Detoni, se ela apoia a Detoni e o Espiridão Amin, é lógico que não tem espaço para ela apoiar o Carlos Bolsonaro. Mas o Carlos Bolsonaro rapidamente pegou aquele post dela como um sinal quase que de gestão de crise ali e usou o post da Michelle como se ela estivesse também endossando a candidatura dele. Mas foram palavras dele em torno de uma postagem dela, não foram palavras dela de apoio a ele.
Então, o cenário ficou todo muito confuso e a gente viu ali uma tendência maior ainda de racha no meio da família. E a gente também tem muitas informações circulando já desde que o nome da Michelle começou a surgir, até em pesquisas de candidatura à presidência da República, que nem Jair, nem os filhos querem que ela tenha um posicionamento político de muito destaque. Eles usam ela até o momento em que é adequado, né? Mas quando ela começa a aparecer demais, também ninguém quer deixar tanto espaço. Então, isso se mostrou muito nesse episódio também, embora ela tenha feito um único story, mas isso caiu como uma bomba já num cenário que estava bastante conflituoso. Até porque é um histórico muito importante de brigas nem sempre públicas entre a Michelle e o Carlos. Em períodos eleitorais, parece que isso ficou mais claro. Até a última entrevista que o próprio Jair Bolsonaro deu publicamente, acho que foi para o Léo Dias TV, que ele disse que, na verdade, era uma briga que eles nos falavam mais, uma briga que tinha acontecido no passado, e que a Michelle Bolsonaro tinha um gênio, né? Ele dizia, ela tem altos e baixos e tal. Então, é uma coisa que não é muito nova também, né, Amanda? É mais uma fratura, vamos dizer, e que agora afeta especificamente até uma candidatura, eventualmente, do Carlos Bolsonaro ao Senado em Santa Catarina, né? Por Santa Catarina. Só para a gente entender um pouco melhor também o papel de cada um desses personagens e como é que tá o cenário para cada um deles. O Carlos Bolsonaro, então, nesse momento, ele só tem o apoio do pai, do Jair, e do irmão. Ele está completamente isolado, não tem nenhum político local disposto a apoiá-lo nesse momento. Então, ele não tem projeção em Santa Catarina. Ele tem chances mesmo, Amanda, pela sua experiência também acompanhando a política e nos bastidores, você conversando aí e trazendo reportagens sobre isso há bastante tempo. Ele tem alguma chance de se eleger ou só, eventualmente, se a Caroline deixasse a disputa, e isso parece que não vai acontecer, né? Ele está com um caminho bem tumultuado nesse momento. É claro que a política é como nuvem, né? Esse ditado tem circulado bastante também, porque as coisas mudam muito rápido. Mas nesse momento a candidatura dele está completamente enfraquecida e eu diria até prestes a ser implodida. Porque eu não imagino que ele vá desistir da candidatura a essa altura do campeonato, até porque existe uma questão legal de encaminhamento da mudança de domicílio eleitoral, e ele já está com um apartamento escolhido, alugado aqui em São José, então não está a ponto dele desistir. Mas ele não vai ter um caminho fácil. E ele até tem o apoio verbal de alguns políticos daqui. Algum apoio mais discreto, por exemplo, tem muita gente perguntando onde está a Júlia Zanatta no meio dessa treta toda. Uhum. A Júlia Zanatta, ela tem feito algumas manifestações de apoio ao Carlos Bolsonaro, mas também não são muito efusivas, como costumam ser as manifestações dela, nas pautas que ela gosta de tratar. E ele tem apoio de alguns parlamentares homens do núcleo ideológico mais forte do bolsonarismo local. Mas são poucos apoios. Tem um deputado daqui estadual que é uma pessoa completamente maluca, que é o Gessé Lopes. Ele tem o apoio desse deputado. Ele tem o apoio do Jorge Saif, que como ele é um senador carioca, então que não tem um vínculo com o eleitor catarinense. O que as deputadas antifeministas têm usado também, e especialmente a Ana Campagnolo, para tentar implodir a candidatura do Carlos é o fato dele não ter se preocupado em construir uma aliança. Ele simplesmente confiou no calibre do pai, no discurso do pai, que não está podendo falar, né? A gente sabe, isso também se revelou um desafio para o bolsonarismo nesse momento, a ausência do líder real. Ele existe como uma imagem, como uma abstração, como algo que está ali, mas que ninguém consegue tocar, nem ver, nem ouvir, mas ele não existe como discurso, ele não está lá falando, votem no meu filho.
Então, isso também tem interferido muito na trajetória do Carlos. Eu entrei em alguns jornais locais e eu vi as pessoas comentando catarinense vota em catarinense. Em algumas matérias que tinham sobre o Carlos Bolsonaro querer ser um candidato por Santa Catarina, tinham vários comentários das pessoas. Eu acho que isso casa muito com essa análise que você vai fazer, né? Então, e olha o timing das coisas. Eu acompanho os portais da transparência, né? A base do meu trabalho são dados públicos. Então, eu sei cada real que o governo estadual investe em verba publicitária, em verba de mídia paga. E o jornal que está liderando, o grupo de comunicação que está liderando essa campanha anti-Carlos Bolsonaro é o segundo que mais recebe verba de mídia paga em Santa Catarina. Então, assim, é muito difícil imaginar que esse jornal ia estar fazendo um movimento tão contrário aos caminhos do governador Jorginho Melo, arriscando perder possíveis investimentos públicos. E o time como as coisas aconteceram também é muito curioso, porque a Ana Caroline Campagnolo começa a disparar a metralhadora de hate no Carlos Bolsonaro no final de semana, e na segunda-feira o jornal lança um editorial e começa a lançar outros produtos de reportagem, tentando trazer um efeito negativo para a candidatura do Carlos Bolsonaro. Então parece uma articulação. Não parece uma coisa espontânea essa tendência de querer implodir e dinamitar a candidatura do Carlos. Por isso que eu também tenho falado, e essa também é uma informação muito de bastidores, assim, que não vai circular tanto, talvez, nos veículos que estão repercutindo essa briga toda, que é o governador Jorginho Melo quem está bancando também esse fogo amigo contra o Carlos Bolsonaro. Ele não pode aparecer publicamente e dizer que é contra o Carlos Bolsonaro, porque afinal de contas foi uma negociação prévia também com o PL Nacional, que o ex-presidente Jair Bolsonaro indicaria um candidato e o PL local indicaria outro. Então, isso foi negociado, foi um acordo, ele não pode se insurgir contra esse acordo, mas, ao mesmo tempo, ele se indispôs tendo que tirar a Caroline Detoni da jogada. Então, ele também virou alvo. E, para se proteger, né, de se tornar alvo no momento em que ele quer buscar a reeleição, ele acaba criando esse ambiente de fogo amigo para dificultar o processo de entrada do Carlos Bolsonaro por aqui. Essa análise que você traz é muito importante e teve um momento ali da conversa que você falou sobre essa divisão de votos. Eu queria que você explicasse um pouco, Carol, como é que esse racha ele pode colocar em risco até a reeleição do Jorginho Melo e o quanto ele tem se colocado também em projeção já olhando para as eleições de 2026. Tem gente, eventualmente, analisando que ele está olhando para o futuro até para ser um candidato à presidência. Eu queria que você dissesse qual a chance disso acontecer, principalmente em 2026, que é algo que já está tão próximo, e ele tendo já vislumbrando uma reeleição no governo do estado, se ele poderia fazer esse cálculo e se vale a pena realmente ele se colocar nessa posição. Ele até apareceu naquele consórcio da paz, dos governadores que sentaram ali na mesa com o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, agora responsável pela operação mais letal da história do Rio, e demonstrando apoio, né, algum tipo de solidariedade, se é que se pode dizer isso, mas eles disseram nesse consórcio. Então, queria te ouvir um pouco sobre essa posição que ele está se colocando para ter mais projeção e também como ele também, ali nos bastidores, está um pouco fazendo esse papel de fogo amigo, né? Que você tem apurado. Eu acho que esses dois movimentos são frutos do mesmo projeto, né? Que é de tentar construir, consolidar uma carreira política, talvez aceitando que o Jair Bolsonaro não é mais uma figura central para os movimentos dele. Ele não era, né? Ele se tornou um movimento central para a política do Jorginho Melo quando o Jorginho Melo entrou no Senado e foi fazer parte da tropa de choque da pandemia, da CPI da pandemia, da CPI da Covid-19. Ali eles se aproximaram, porque ele fez parte da linha de defesa mais dura ali do presidente naquele momento, do ex-presidente, naquele momento de muita tensão social. Então, eu acho que o consórcio da paz é uma tentativa do
do Jorginho Melo de se aproximar das outras lideranças e de talvez também se projetar como uma liderança eventual para um cenário mais nacional. Ele foi citado nominalmente pelo Castro na coletiva como um marqueteiro, como a pessoa que deu um nome para o Consórcio da Paz. Então, existe, né, esse movimento dele tentando construir um nome para além da figura do Jair Bolsonaro, e ao mesmo tempo isso também tem total relação com esse movimento que ele tem feito de tentar implodir a candidatura do Carlos Bolsonaro através do Fogo Amigo, também por estar percebendo que o Jair Bolsonaro talvez seja uma figura já quase que em estado de decadência absoluta, mas também porque o Carlos Bolsonaro tentando entrar na campanha em Santa Catarina contra a campanha da própria coligação é um elemento que vai atrapalhar o projeto de reeleição dele ao governo. Por que isso acontece? Porque o Carlos Bolsonaro ele tem se posicionado publicamente em todas as suas postagens como um defensor da candidatura da Detone. Então ele diz, você pode votar no Carlos Bolsonaro e na Caroline Detone. Só que esse não é o projeto do Jorginho Melo. E isso dinamita também a coligação do Jorginho Melo. Porque o Esperidião Amin jamais vai entrar numa chapa em que o companheiro de chapa faça campanha para uma terceira pessoa. Isso não existe, isso seria completamente... isso escapa da lógica da política. Então, quando o Carlos Bolsonaro começa a fazer uma campanha que vai contra os interesses do PL local, dizendo que ele é o candidato e a Carol Detone é outra... ele coloca em xeque ali a construção da coligação do Jorginho Melo, que também não gosta disso e começa naturalmente a agir. Então, eu acho que esses dois movimentos, tanto esse apego agora, todos esses governadores, eles estão aproveitando a circunstância da chacina e tudo que aconteceu também depois para gerar pauta política, para gerar marketing, para gerar engajamento, e o Jorginho Melo tem feito isso muito aqui em Santa Catarina. Ele volta dessa reunião do Rio de Janeiro e ele só faz postagens em sequência na sua rede social sobre segurança pública. Então ele faz isso e ao mesmo tempo ele começa a operar nos bastidores para tentar se desamarrar do Carlos Bolsonaro e ter um projeto de reeleição mais tranquilo, porque era para ser um projeto de reeleição tranquilo para ele aqui. Ele tem maioria na Alesc, ele tem o abraço da mídia local, que não se opõe a ele, que não desenvolve pautas críticas. Agora, quem é a figura que chega para desestabilizar o parquinho é o Carlos Bolsonaro. Então, ele coloca toda a sua estrutura em campo para tentar blindar, né? E eu quero também a sua avaliação, Amanda, sobre a estratégia política do clã Bolsonaro nesse sentido ao querer o Carlos nessa vaga. E é uma estratégia do clã Bolsonaro, não da extrema-direita, né? Um interesse realmente que está fechado ali dentro da família. E com alguns políticos pontualmente aqui, como você já ressaltou também. Porque a gente tem o Eduardo lá fora, que está um pouco quieto desde que o presidente Lula viajou, fez aquela fotografia com o Donald Trump, enfim, começou negociações no sentido de melhorar as relações entre Brasil e Estados Unidos e, eventualmente, até conseguir acabar com algumas taxações. Então, desde essa aproximação, a gente tem um Eduardo que parou de ser tão vocal nas redes sociais contra o Brasil. O Flávio foi viajar para lá também tentando pensar numa estratégia, numa próxima etapa, já que essa, por enquanto, está paralisada. E aí, ele voltou com esse discurso de narcoterrorismo. O Senado, quando a gente pensa, então qual que é a estratégia de colocar o Carlos nessa casa? O Senado é a casa que pode pautar impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal e que pode conseguir emplacar mais pautas pró-extrema-direita, né? Então, a estratégia é realmente aumentar a presença de parlamentares da extrema-direita e, ao mesmo tempo, sendo o Carlos... é um parlamentar que pode tentar blindar mais o Jair Bolsonaro, emplacar mais pautas que sejam do interesse da família, Amanda? Com certeza. Essa candidatura do Carlos Bolsonaro, ela é de interesse único e exclusivo do Jair Bolsonaro e da família Bolsonaro. Ela não é do interesse do eleitor catarinense, por mais que a gente tenha realmente que admitir a pecha de ser um estado bolsonarista, porque aqui existe ainda essa cultura do extremismo conservador tóxico muito forte,
A gente tem visto aí nessas reações da última semana para cá que existe uma rejeição à figura dele, não só pelo fato dele ser do Rio de Janeiro, mas também muito especialmente pelo fato dele não ter vínculo com o Estado e dele não ter nenhum resultado político forte para mostrar dos seus 25 anos como vereador. Ele sempre encampou essas pautas ideológicas e, de fato, eu analisei alguns dos projetos dele na Câmara do Rio de Janeiro e os projetos que ele aprovou são projetos extremamente ideológicos. Não são projetos que resultem em bem-estar, não são projetos que pensem no interesse público, são projetos que acenam para grupos radicalizados. Então, ele tem projetos para ter um dia de homenagem ao Estado de Israel, ele tem projetos para colocar símbolos do patriotismo nos cadernos que são distribuídos no Rio de Janeiro, para as escolas. Então, são coisas que não têm um efeito na vida prática dos cidadãos. Ele entra para disputar o Senado justamente para fazer esse movimento de tensionar as relações com o STF, de ficar sugerindo impeachment de ministro, de ficar provocando, e daí vai depender muito também de qual vai ser o governo eleito, né? Porque se ele estiver na bancada de situação, o comportamento vai ser um, se ele estiver na oposição, vai ser outro. Se estiver na oposição, vai usar também a estratégia dele clássica, que é de usar milícias digitais para plantar informações falsas, né? Ele sempre fez isso. Todo mundo fala que ele que promoveu a campanha de redes sociais do Jair Bolsonaro, ele é muito grato ao filho por conta disso, e essa estratégia de campanha nas redes sociais do Jair Bolsonaro é integralmente baseada em desinformação, em notícias falsas, e nessa ideia de acirrar os ânimos políticos e em gerar uma cultura de radicalização para os cidadãos. E é isso que ele vai fazer no Senado, só que com muito mais poder. Se ele antes estava sob a batuta do pai, né, sendo um vereador quase que inofensivo, eu lembro de quando ele, na posse do Bolsonaro, quando ele embarcou no carro, né, ele era uma figura, todo mundo sabia que ele não era inofensivo, porque ele sempre teve esse negócio do uso das milícias digitais, né, tem uma participação muito forte ali, mas ao mesmo tempo não era uma figura que tinha um poder institucional, né, ele não podia assinar grandes projetos, ele não podia fazer movimentos institucionais muito robustos. E agora, com uma possível entrada no Senado, isso muda de cena. Ele começa a ter poder, ele começa a ter espaço, ele pode ser uma dupla com o irmão, né? Os dois podem ser uma dupla ali no Senado, como também pode ser o Jair com o Eduardo, porque o Jair Renan Bolsonaro vai ser candidato a deputado federal pelo estado de Santa Catarina. Ainda tem essa aqui para nossa conta. Então é isso, eles estão tentando criar ali um clima para levantar essas pautas que só interessam à família, que não interessam ao cidadão, que é uma lógica sobre a qual eles funcionaram a vida inteira também. Claro, agora com esse elemento novo que é de que talvez a extrema-direita esteja cada vez menos precisando do Jair Bolsonaro. A gente está vendo movimentações, essa talvez seja mais uma delas. Amanda, muito obrigada, sempre um prazer te receber aqui. Bem-vinda mais uma vez e sempre a gente se vê numa próxima. Valeu, querida. Obrigada, Gabi. Beijo. Até mais. E para você que continua aqui comigo no Em Detalhes, eu quero te lembrar que nesse domingo a gente tem o lançamento do livro do Eduardo Moreira, É Só um Jogo e Se Nada Disso Fosse Real, que a gente vai fazer uma discussão sobre esse livro, que fala sobre a realidade fragmentada que a gente vive hoje, com essas influências, as nossas relações que são mediadas por inteligência artificial. A gente tem o lançamento oficial, então, no domingo, às 8 horas da noite, que domingo é dia 9 de novembro. Anota aí na sua agenda, não perde, vai em detalhesicl.com.br, garante a sua vaga, que é gratuita, que é online, e você também consegue desconto no livro, se estiver assistindo e adquirir durante o evento. Agora você vai ficar com o Mercado Investimentos, depois tem o Rolê ICL e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Até semana que vem. Fala, turma, eu tô um tempão esperando para gravar esse vídeo, porque esse ano eu escrevi o livro que mais me realizou. O livro que eu gostaria de deixar como legado, como provocação filosófica. O livro que eu escrevi até hoje
que vai mais profundo nessas questões existenciais que tanto me instigam, eu tenho certeza, instigam todo mundo. Um livro que mergulha em todos esses mistérios e também coisas fascinantes da inteligência artificial e traz conceitos de filosofia, de física, de matemática e assuntos que a gente está sempre se perguntando, discutindo, debatendo, mas de uma forma completamente inovadora. Eu tenho certeza que vocês nunca mais vão ser os mesmos depois da leitura desse livro. Ele se chama É Só um Jogo e tem um subtítulo: E se nada disso for real? O lançamento desse livro vai ser online no dia 9 de novembro, um domingo às 8 horas da noite. E eu vou bater um papo com vocês sobre tudo o que está acontecendo nesse mundo da inteligência artificial, coisas assustadoras que vocês vão ficar assim impressionados. Eu vou ter acabado de voltar da China de uma viagem para visitar as empresas de maior tecnologia de lá, então vou trazer vários assuntos super frescos assim, as coisas mais recentes que tem. E além disso, vocês vão poder comprar o livro autografado e por um preço super especial. Não dá para perder esse encontro.